Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Rei, majestoso, poderoso, misericordioso, compassivo, aquele que tem uma medida. E esta medida, num determinado momento, vai transbordar. E aquilo de maravilhoso que é derramado sobre nós, que é a graça e a compaixão do Senhor, nós sabemos que isso vai deixar de nos ser dado e nós vamos, quando digo nós, é a raça humana, vai receber a ira do Senhor, porque a taça do Senhor vai transbordar, quer dizer, a paciência do Senhor, a longanimidade do Senhor vai se encerrar. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos aqui quando isso vier a acontecer. Fala conosco, Senhor, sobre este assunto que nós vamos abordar, que é sonhos, pesadelos e revelações. Ensina-nos, Senhor, um pouco mais. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos místicos ao ponto de não seguirmos a Tua palavra. Fala conosco, livra-nos, ó Pai, de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, a rádio está fora do ar, mas nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e estamos gravando para o YouTube. Então isso vai ficar ali, né, gravado no Facebook e no YouTube também. Quem quiser depois ter mais informações sobre este assunto, fique à vontade. Eu quero convidar, o assunto é longo, né? Sonhos, pesadelos e revelações. O que a Bíblia fala disso? Em que nós devemos e em que nós podemos acreditar? A gente sonha. Esses sonhos são Deus que envia para a gente, para nos dirigir, para nos guiar, para nos conduzir. É Deus que faz a gente sonhar. A gente tem pesadelos. Esses pesadelos que nós temos e que são terríveis, né? Que nos incomodam tanto, nos deixam tão abatidos, alguns pesadelos. Esses pesadelos são Satanás que entra na nossa mente quando nós estamos dormindo e nos incomoda, nos constrange. O que são os pesadelos? Sonhos, pesadelos, são revelações de Deus para nós? Em que nós devemos acreditar? Como é que Deus fala conosco hoje? Olha, a gente entra na Bíblia aqui e vê várias vezes Deus falando com as pessoas através de sonhos, através de revelações. Deus se materializando, né? Deus aparecendo para as pessoas como um anjo, que é chamado na teologia de teofania. Isso acontece hoje? Não acontece? Eu tenho
certeza que você já cruzou com pessoas, conhece pessoas, já ouviu, né, os tais testemunhos aí de pessoas que dizem que viram Jesus, viram um anjo. Já aconteceu com você. Quantas vezes você já esteve numa igreja denominacional, de repente alguém levantou, disse que tinha lá um homem de branco, né, que estava vendo anjos subindo e descendo pelo teto da igreja, forro da igreja. Você já ouviu isso? Se você não ouviu assim ao vivo, você já viu alguém falando, algum áudio, né, algum vídeo. Isso é verdade, isso é mentira. A Bíblia nos dá base para crermos que Deus fala ainda desta maneira. O que a Bíblia fala? Existe o misticismo cristão. Hoje nós vamos começar a falar hoje deste assunto. E eu quero, para começar a falar deste assunto, eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Não tem como falar das coisas santas do Senhor sem abrir a Bíblia, sem buscar a graça de Deus, a direção. Então eu digo para você, olha, abra sua Bíblia, leia junto comigo. Ah, eu não posso ler, eu estou dirigindo, eu estou caminhando. Então, ouça, eu vou ler, meu irmão, minha irmã, e a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 até o 8. Não vou conseguir terminar hoje, amanhã a gente, pelo menos uma parte do assunto eu termino hoje, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 até o 8. Lembrando você que quinta-feira nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Quinta-feira. Você quer participar da ceia? Você quer tomar a ceia? Você é nosso convidado, nossa convidada, na quinta-feira, para a ceia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 8. Olha o que está escrito. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus, o Cristo.
Irmãos amados, irmãs queridas, você que está com a gente aí nesta manhã, existe hoje, na maioria das igrejas, na maioria das denominações, um negócio chamado de movimento carismático. Este movimento, ele coloca toda a sua ênfase em sonhos, em visões, em sentimentos, em experiências, em novas revelações. Isto tudo é uma forma de misticismo cristão. Isto é misticismo. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, completa, fechada. Então a gente não deve buscar de maneira nenhuma, de forma nenhuma, e além de não buscar, por termos a Bíblia completa e fechada, a gente não deve permitir que isto aconteça, né? Que são as pessoas que buscam sonhos, visões, revelações extras de Deus, embora Deus é todo poderoso, Deus é todo o poder, nasce, emana do próprio Deus. Mas o próprio Deus, que é todo poderoso, que tudo pode, Ele nos adverte para que nós tenhamos cuidado nesses dias com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente ouve. Cuidado com a natureza subjetiva dos sentimentos que nós temos e das impressões espirituais. O próprio Deus nos adverte, né? Em muitos lugares da Bíblia, nós somos alertados por Deus. Olha, nos últimos dias as coisas vão ficar cada vez piores. Vão tentar enganar vocês de todas as formas e maneiras. Isso o próprio Deus vai nos advertindo. Então, a gente tem que ter na cabeça, Deus pode tudo. Mas isso vem de Deus. Como é que eu posso dizer que isso provém de Deus e isto não? Como é que eu posso ter a certeza de que aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou vendo, olha, eu estou ouvindo ou eu estou vendo, como é que eu posso ter a certeza que isso está vindo de Deus? Porque a nossa visão nos engana. E os nossos ouvidos também. Então, como é que eu tenho a certeza? Simples. Da maneira simples. Alinhando aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, com a verdade da Bíblia. Pronto. Aquilo que eu estou vendo, e eu, sabedor que sou, que a minha visão pode me enganar, eu vou pegar aquilo que eu vejo e vou passar pela Bíblia.
aquilo que eu estou ouvindo, e sabedor que eu sou, que os meus ouvidos podem me enganar, eu vou pegar aquilo que eu estou ouvindo e vou filtrar, passar pela Bíblia. Quando você faz café, você não coloca a água no filtro com o pó. O que sai? Sai o café. Você filtrou, a água se misturou e sai o café. Nós temos que fazer isso. Passar tudo pela Bíblia. Inclusive isso que eu estou falando aqui, você tem que passar pela Bíblia também. Porque Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Eterno, o grande Senhor, Yahvé, Deus não é autor da confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Deus não veio para trazer confusão para nós. Nós é que fazemos a confusão. É claro, é óbvio, né, meus irmãos, que tem determinadas coisas que a gente não entende. E a gente falou muito sobre isso semana passada, de coisas que a gente não consegue entender, de coisas que a gente não consegue compreender, porque há uma distância muito grande do Criador para a sua criatura, quando se fala em entendimento. Então, ao invés da gente buscar experiências místicas, a gente deve buscar se envolver com aquilo que Deus já nos revelou. Por que eu vou buscar coisas que vão me deixar duvidoso? Eu vou buscar aquilo que é muito claro. E a Bíblia, desde lá do Velho Testamento, nos dá este ensinamento. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Senão a gente se envolve com um monte de coisa. E aí nós somos enganados por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente vê. Por causa disso que está cheio de gente aí que acredita na tal maldição hereditária. Cheio de gente pregando sobre isso e está cheio de gente acreditando que existe maldição. Por quê? Porque está se envolvendo com coisas enganosas. Porque, infelizmente, meus irmãos e irmãs em Cristo, não estou aqui, não estou acusando ninguém, não estou chamando você de patso, não é isso, mas eu estou tentando te alertar. Tem muita gente que está vendo que aquilo está tudo errado e continua. Deus revelou para nós que nós devemos buscar andar fielmente nos seus caminhos. João, capítulo 15, versículos do 1 ao 17. Olha, eu estou me baseando nisso tudo que a Bíblia fala. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 16 ao 21. Isso que nós lemos aqui em Pedro nos deixa muito claro. Nós temos que estudar a palavra de Deus, buscar honrar a Deus e permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Está cheio de espíritos por aí. Cheio. Né? Você liga a televisão, por exemplo, principalmente à tarde, né? É sensitivo aqui, é sensitivo ali.
pessoas enganando vocês. Na igreja está cheio dessa gente, só que não usa o nome de sensitivo, usa o nome de profeta, profetiza, apóstolo, entendeu? Bispo, pastor, reverendo, mestre, não sei o quê. Eles usam outro nome, mas é a mesma coisa. É claro que Deus, meus irmãos, minhas irmãs, realiza milagres. Eu não estou negando o milagre, porque negar um milagre é negar o poder de Deus. Deus tem todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu também não posso me esquecer, quando eu falo isso para você, que Deus já definiu como Ele vai lidar, como Ele vai tratar com a humanidade até a eternidade. Quando você vai lá no Velho Testamento e você vê Deus tratando com Adão, com Eva, com Caim, você vê que Deus está tratando de um jeito, não é? Depois você vem um pouco mais para frente, você vê Deus tratando com Noé, já era uma outra maneira de tratar. Depois você vem um pouco mais para frente, você vê Deus tratando com Abraão, depois você vai ver Deus tratando com Josué, depois você vai ver Deus tratando com... Quando eu digo tratando, não é especificamente com uma pessoa, é com a geração daquela época, né? Com José. Depois você vê Deus trabalhando na vida de Davi. Você vê, é completamente diferente. Vai mudando. Não é que Deus muda. Deus muda a maneira que Ele trata com os homens. Porque de Adão até Jesus, quantas revelações de Deus nós recebemos? Nós, a humanidade, as criaturas de Deus, quanta coisa Deus foi mostrando sobre Ele. E agora, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, depois dos apóstolos, depois da igreja, na igreja, Deus revelou para nós, através dos apóstolos e através da igreja, como Ele vai tratar com a humanidade. Deus ordenou guerras. Hoje você não vê Deus ordenando guerra. Não vai ver. Né? Deus, algumas vezes, permitiu se matar a fio de espada. Hoje você não vai ver isso. É diferente. Porque a revelação de Deus, ela vai aumentando na medida que a humanidade vai aumentando também o seu conhecimento sobre Ele. Depois de Cristo, como é que Deus definiu que vai falar conosco? É através de sonhos? Se é, me mostra na Bíblia. Depois de Cristo. É através de novas revelações? Não. Deus definiu que vai tratar conosco até a eternidade através da Bíblia. Qualquer coisa que Deus diga, vamos supor que você tenha uma visão. Vamos supor que você tenha um sonho. Vamos supor que você ouviu uma voz sussurrando no seu ouvido. Como é que eu vou saber se isso provém de Deus?
Como é que eu vou saber se isso é Deus verdadeiramente? Tem que estar de acordo, alinhado com a sua palavra. Se é uma nova revelação, é mentira, é óbvio que é mentira. Porque a Bíblia está pronta, está completa, está fechada e está encerrada. É simples. Se ouvir um sussurro, opa, isso que falou está na Bíblia, mas está na Bíblia, é obrigação minha ler. Não foi Deus que falou, sou eu mesmo que estou falando comigo. Deus nunca vai mandar hoje alguém matar alguém. Deus hoje nunca vai mandar você pegar o seu salário e entregar numa denominação. Como muitos dizem, olha, Deus mandou te dizer que você tem que pegar o seu salário e entregar aqui, você tem que pegar o seu cargo e entregar aqui. Isso é óbvio que é mentira. Estão roubando você, porque isso não está alinhado com a palavra. Olha, Deus falou que você tem que pegar a sua casa e entregar aqui na igreja. É mentira. Isso não está alinhado com a palavra de Deus. Porque nenhuma revelação, nenhum sussurro, nenhum sonho tem autoridade superior ao da Bíblia. Tem algum lugar na Bíblia que fala que você tem que entregar os seus bens para uma igreja denominacional? Tem algum lugar na Bíblia que diz que você tem que dar o que seria pagar de aluguel lá na igreja? Não. Porque nenhuma revelação pode ser superior à revelação bíblica. Então, quando eu venho aqui, eu estou agora explicando para você algumas coisas, eu falo com muita tranquilidade, porque o que eu vejo, o que eu ouço, né, são pessoas trazendo coisas superiores àquilo que está na Bíblia. Por exemplo, aonde? Você quer ver como é simples? Você quer ver como está cheio de charlatão por aí? É simples a coisa. Aonde é que está na Bíblia Jesus marcando dia, hora e local para fazer milagre? Dia, hora e local para fazer milagre. Aonde tem isso? Não tem. Então é mentira. É simples. Eu não tenho nenhum receio em dizer que é mentira. Porque é mentira mesmo. Por quê? Porque nenhuma revelação, nenhum sonho tem mais autoridade que a Bíblia. Se condicional. Se Deus falar, ou se Deus fosse falar alguma coisa para você em sonho, Ele falaria exatamente aquilo que está na Bíblia. Porque Deus não iria mudar a sua palavra. Deus não muda. Como é que Deus ia acrescentar algo à palavra dele, sendo que aqui no fim da Bíblia está dizendo quem somar destas palavras. Olha como é simples. Algumas, nossa, pastor Mário, o senhor tem tanta coragem. Eu não tenho coragem nenhuma. Eu estou tranquilo, porque eu estou sabendo que isso tudo é mentira. Porque nada é superior à Bíblia. Pode vir aqui quem for falar qualquer coisa, eu vou falar, opa, não é superior à Bíblia, você é mentiroso. E eu falo mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho convicção de que é improvável nos dias de hoje Deus falar qualquer coisa em sonho.
improvável? Porque nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Olha, e aqueles áudios, né, que mandam para a gente no Zap aí? Oh, irmã, eu tive uma revelação. Ai, choram. Gente, a revelação da irmã não pode ser superior à Bíblia. E se é igual à Bíblia, não foi revelação. Você vê que o negócio é mentiroso mesmo. Às vezes a própria pessoa não consegue ver a mentira que ela está falando. Se é diferente daquilo que está na Bíblia, é falso. E se é igual àquilo que está na Bíblia, não é revelação, porque já está na Bíblia. Então é simples para mim falar mentira. A pessoa se ofende porque ela está fora da verdade. Nada é superior à Bíblia. E se é igual à Bíblia, não é revelação, porque já está na Bíblia. Agora vamos supor que você teve um sonho. Vamos supor, né? Ou você sonhou e está achando que é Deus falando com você neste sonho. É só você pegar o seu sonho e filtrar ele na Bíblia. Pega esse sonho e vai passando ele pela Bíblia. Que nem você faz com o café. O filtro, o pó, joga água, filtra para sair o café. Ai, pastor, eu tenho certeza que foi Deus falando. Não, não tenha certeza. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz que a gente ora, pede sabedoria e Deus nos dá sabedoria. Tiago 1,5. Faça isso. Ore, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda. Entendendo e tendo em mente o seguinte. Pega o teu sonho, passa pela Bíblia. Se é bíblico, não é revelação, porque é bíblico, já está na Bíblia. Se ele é superior, está falando coisas que a Bíblia não fala, é falso. Porque a nossa autoridade de regra, de fé e de conduta, a palavra de Deus é a Bíblia, não é o sonho. Não é aquela irmã cheia de unção, não é ela que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ó, eis que te digo, não diga nada não, irmã, fecha a boca aí, fica quietinha aí. Nossa, se é grosseiro, não, eu não quero ouvir mentira. É porque o Senhor vai cuidar de você, não, ele já cuida de mim. Há 64 anos quase ele cuida de mim. Claro que Deus no passado usou mensageiros, né? Nós vamos achar isso várias vezes na Bíblia. Vamos achar, claro. No passado. Porque a revelação era diferente, as pessoas eram diferentes, o conhecimento que as pessoas tinham de Deus era diferente. Não tinha vindo Cristo, o cristianismo não existia, o nosso Salvador estava sendo anunciado, ele não havia vindo ainda. Muitas vezes apareceram anjos, mas por que um anjo iria aparecer para mim ou para você hoje? Pensa, biblicamente você tem que pensar, não aquilo que você gostaria, aquilo que você acha. Não, biblicamente, por que um anjo apareceria para mim hoje? Se tudo o que eu preciso saber para a minha vida está aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui, ó. Um anjo ia vir aqui e falar, olha, Marinho, lê a Bíblia. Eu sei que eu tenho que ler. E sempre que Deus apareceu, lá no Velho Testamento, quando apareceu naquilo que faz parte do Novo Testamento, né, no início do Novo Testamento, anunciando
que Jesus viria, a gravidez de Maria, né? Foi muito claro, as pessoas não ficaram... foi um negócio claríssimo. Deus assegura que a mensagem dele seja entendida claramente. Então, para a gente encerrar, amanhã nós vamos falar mais, hein? Amanhã nós vamos falar de pesadelos e depois nós vamos falar, provavelmente, não sei se vai dar amanhã, das revelações, as revelações gerais e as revelações especiais. Então eu sou aquela que traz revelações especiais. Calma, espera até amanhã para já tirar a conclusão. Mas amanhã nós vamos falar sobre pesadelo. O que a Bíblia fala sobre pesadelo? Sonho, você já entendeu? Já entendeu? Sonhou? Tem consciência? Não, isso é o meu subconsciente. Não, eu tenho dúvida, estou achando que foi Deus falando comigo. Pega o sonho e passa pela Bíblia. Ele não pode ser superior à Bíblia. Se ele for igual à Bíblia, foi você falando com você, não foi Deus. Porque ele é igual à Bíblia, é só você ler a Bíblia. É que você não lê, você sabe que você tem que ler, não lê, e você vai se coagir a ler. Entendeu? Tudo tem que passar pela Bíblia. A Bíblia é superior a tudo. Se é igual, não é revelação, porque é igual à Bíblia. A Bíblia já está aqui. Olha que simples. Amanhã a gente continua, se Deus assim nos permitir. Esse assunto aqui é importante porque às vezes a gente tem pesadelos, não tem? Amanhã nós vamos falar disso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, Senhor. Eu tenho certeza que todos os meus irmãos e irmãs sabem de tudo isso que foi dito aqui hoje. Tenho certeza absoluta que eles sabem disso, né? Foi só um lembretezinho para eles de como são as coisas santas, de como é simples a gente escapar da mentira, fugir da falsidade, mesmo que ela esteja atrás da gente, né? É só filtrar tudo, inclusive tudo isso que eu estou falando aqui, você tem que passar pela Bíblia também. Louvado seja o Senhor, nós nos enchemos com a tua graça, com a tua compaixão, com a tua misericórdia, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, que tenhamos um dia, Senhor, debaixo do teu cuidado. Abençoa os meus irmãos e irmãs, abençoa, Senhor, aquelas mãos que têm nos ajudado, Senhor, a sustentar esta programação. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos ajudado e tem ajudado pessoas a nos ajudarem. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor, Salvador, único, suficiente, pessoal, universal, intransferível, Jesus, o Cristo.